Eu disse, você já confessou todos os seus pecados? Tudo. Sunday school teacher. That's a great class. Doing good work. But just that hungover. Professora de escola dominical. Tem uma grande classe e estava fazendo um bom trabalho, mas aquilo pairava sobre ela. Well, I didn't know what to do. You just about imagine how I'd feel. I just didn't know what to do. Bem, eu não sabia o que fazer. Você pode imaginar como senti. Eu simplesmente não sabia o que fazer. We talked in the room. I said, all right, come on up. When people come, we just stopped everything. I got in the room. Nós a levamos para a sala. Eu disse, certo, suba. Quando as pessoas chegam, nós simplesmente paramos tudo. Eu a levei para uma sala. I sat down and just started talking about genealogies and about the beginning, the origin of time and everything and watching her. Eu me assentei e comecei a falar sobre genealogia e sobre o princípio, a origem do tempo e tudo, e a observava. Is that same morning? God's always there at the crucial moment. Foi naquela mesma manhã. Deus sempre está ali naquele momento crucial. Você sabe. And after a while, I looked down, there come a vision moving up. I seen an automobile going swiftly. E após algum tempo, eu olhei, ali veio uma visão. Eu vi um automóvel indo rapidamente. I said, your conditions have something to do with an automobile. Eu disse, sua condição tem algo a ver com um automóvel. She said, no, I never was in a wreck. Ela disse, não, nunca estive envolvida num acidente. I said, just step on. Eu disse, apenas fique assentada humildemente. Said, seeing a car. You almost get hit by a train. Disse, eu a vejo em um carro. Você quase foi atingida por um trem. She jumped, she said, oh. Ela pulou, ela disse, oh. I said, yes, you're not with your husband. You're with another man. Your husband's overseas in war at that time. Eu disse, sim, e você não está com o seu marido, você está com outro homem. Seu marido está no estrangeiro, na guerra, durante esse tempo. Went ahead and began to bring it on down. I said, the things that you done, the immoral things. Fui em frente e comecei a trazer aquilo. Eu disse, as coisas que você fez, as coisas imorais. You told him about some of it, you didn't tell him about it all. Você lhe contou um pouco daquilo, mas você não lhe disse tudo. When she started screaming and holding her face like that, E ela começou a gritar, segurando sua face assim. I said, you're going to have an operation. I'm going to go too for your tonsil. Just pray take anesthetic. Pray you tell that. Eu disse, há não muito tempo atrás você ia ser operado também, a sua amígdala, e você ficou com medo de tomar anestesia, com medo de contar aquilo sob o efeito. She just screamed and fell on the floor. Ela simplesmente gritou e caiu no chão. She said, that's the truth. Ela disse, esta é a verdade. I said, how can you ever get anywhere that thing? Eu disse, como pode você ir para frente na vida com isso? She said, I asked God to forgive me. Ela disse, eu pedi a Deus para me perdoar. I said, you never sinned against God. You sinned against your husband. And he's out. Eu disse, você não pecou contra Deus, você pecou contra seu marido e seus votos. So I said, you go back and make that right. Then come, I can control that demon now. Eu disse, você volte e acerte isso, então venha. Eu poderei controlar esse demônio, então, veja. I said, by the way, your husband, I described how he looked, never seen him in my life. I said, he's got the same things to confess to you. Eu disse, por falar nisso, seu marido, eu descrevi como ele se parecia, nunca ouvi em minha vida. Eu disse, ele tem a mesma coisa para confessar a você. I said, now if you don't believe it, call him on the phone and tell him to meet you. Eu disse, agora, se você não crê nisto, telefone para ele e diga-lhe para se encontrar com você. She went and called him on the phone, they met on the road. Ela foi e telefonou para ele, eles se encontraram na estrada. Here they come back, tears running down their cheeks, forgive one another. The demon left her and now she was free. See? E aqui voltaram eles, lágrimas rolando em suas faces, perdoando um ao outro. Aquele demônio a deixou, então ela ficou livre. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer.
Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 ao 17. Gálatas capítulo 1, verso 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Dá-nos a devida inspiração dentro da sua palavra, sem engrandecer quem quer que seja, mas dando toda a honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Fale conosco, perdoa-nos e limpa-nos de todo o mal, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Algo maior. Bem, estava difícil parar a gravação, porque o irmão Brano estava contando de uma libertação que a pessoa teve só depois de uma confissão. Aí ele diz, o demônio saiu. Mas ele mesmo ficou muito tempo orando por aquela irmã, por ela ser professora da escola dominical. Então ela cria que estava tudo bem, mas ela tinha tido um problema com outro homem há muito tempo atrás. E aquilo não deixava que ela fosse liberta. Se tiver um mal em nós, é um demônio e tem que ser expulso. E nós temos que confessar os nossos erros. Não importa que tempo foi, temos que confessar nossos erros e alcançar o perdão de Deus, o perdão do marido, o perdão da mulher, para o demônio sair. Senão a gente continua como crente e a gente vem para a igreja como crente e o demônio ainda está na gente. Então não deixa nada para trás, não deixa nada sem acertar, não deixa nada sem confissão. Bom, eu estou falando esse pedacinho porque o irmão Brana pregou aí 7 minutos antes para nós, num testemunho, que o demônio não saía. E ele não sabia como e o porquê. Mas conversando com a irmã, ele descobriu que ela tinha errado quando o marido esteve na guerra.
a coisa aconteceu, ela não confessou e tudo bem. Mas o marido também andou com outra mulher e ela não sabia. Por isso ele diz, vai e chama seu marido. E eles se encontraram e ela confessou e ele também confessou. Ela pensou que era só ela que tinha enganado ele. Ela pensou que só ela talvez que tinha o demônio, mas o marido também tinha. Então, o lar muitas vezes não pode ser abençoado, a família não pode ser abençoada, o marido, a mulher, não pode ser abençoado, porque tem algo escondido. E não é tempo mais de ter nada escondido, porque Deus revelou todos os mistérios. Esse é o porquê a mensagem é dada e muitas vezes nós sentimos oprimido de uma tal forma até pregar e aliviar. Então eu creio que é Deus nos despertando para algo. Você sabe o que é uma opressão. Você tem uma opressão do diabo, mas você pode ter uma opressão da palavra. O pregador é assim. Não é todo mundo assim, mas o pregador é assim. Ele passa por uma opressão, como se a coisa estivesse acontecendo com ele, para ele sofrer, para ele se inspirar, para ele pregar. É que aquilo está acontecendo na igreja, para que a igreja possa ser advertida e colocar a sua vida em dia. Eu não creio que nós estamos esperando arrebatamento e escondendo alguma coisa. Fizemos algo e não confessamos. Então, não podemos esperar arrebatamento, porque não tem arrebatamento para nós desse jeito. Muito bem, tá bom? Isso aí leva para casa. É para casa. Eu não vou falar sobre isso. Vou falar sobre algo maior. E nisto você vai ver que Moisés teve a lei era maior. Ninguém tinha uma lei como Israel tinha. Uma lei perfeita, uma lei justa. Ninguém tinha. Mas precisava de ter algo maior, porque a lei não podia te redimir. A lei só podia mostrar que você errou. Precisava de algo para te redimir. A lei continha o sangue para cobrir seus pecados. Mas você precisava de ter seus pecados desintegrados, consumidos. Isto quer dizer, você era redimido. Você voltou à condição original de limpeza, de purificação. Tinha que ter algo maior. Então Deus proveu o sacrifício de Cristo para nós. Deus se fez carne para poder nos salvar. Isto é algo maior. É maior que os profetas, é maior que os salmos, é maior que a história, é maior que a lei. A graça, Jesus Cristo, é maior. Amém? Então, é algo maior que Deus vem usando para poder aperfeiçoar o seu povo. Contudo, a graça sendo maior, Jesus não deixou de dizer que ainda viria algo maior. São João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores ainda fará, porque vou para o meu Pai. Ele já profetizou que tinha algo maior, que não era para o seu dia, mas para um dia por vir, quando encontrasse alguém que cresce nele. Então a gente vai notando que
Deus vai aperfeiçoando o povo através de uma mensagem. Foi bom viver nos dias de Moisés? Foi. Nos dias dos profetas, dos salmos, que são dos cânticos, de Davi, de Salomão, foi bom, foi maravilhoso. Mas nos dias de Jesus foi melhor ainda, muito melhor. Foi bom viver nos dias de Jesus? Foi. Nos dias dos apóstolos? Foi bom. Durante todo o período das 7 eras? Foi muito bom. Mas nos dias de William Branham foi muito melhor. Por quê? Porque algo maior estava acontecendo. É Deus ajudando o seu povo, iluminando o seu povo, abrindo o caminho para o seu povo, lhes revelando algo mais. Você tem o que tem hoje, mas Deus tem mais para te dar. Ele tem mais para revelar. Está revelado, mas a gente cada dia está sabendo mais. Cada dia a gente está tomando melhor conhecimento. Cada dia nós temos uma mensagem que nos leva para mais perto de Deus. Então é algo maior. Viver no tempo do irmão Branham foi algo maior. O próprio Jesus disse, muitos apóstolos ou muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram. Ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então Jesus estava dizendo que aqueles profetas do passado, eles esperavam por algo maior, que eles desejavam ver algo, ouvir algo, e não ouviram, e não viram. Agora, nós temos os dias do profeta. Esses dias do irmão Branham foram os dias maiores. Algo maior Deus realizou. Estava tudo escondido. Olha, eu vou viver nos dias de Lutero. Era bom? Era, mas eu ainda podia ser um fumante. Só justificado pela fé, ter paz com Deus, mas não tirava a minha sujeira. Não tinha uma mensagem para tirar minha sujeira. Então Deus mandou algo maior. Foi a mensagem de Wesley. A mensagem da santificação, ela é maior do que a justificação. Logo com a mensagem da santificação, que já tirou de nós os defeitos, os males, era tão boa essa mensagem, mas Deus tinha algo maior, que eram os dons espirituais. E Ele então derramou esses dons espirituais lá pelo início do século XX. Derramou suas bênçãos espirituais conhecidas através dos dons da cura divina, através da expulsão de demônios, profecias, línguas estranhas, algo maior. Mas Deus não conteve nisto, porque Ele queria ainda dar algo maior. Deixou passar o avivamento pentecostal. Bom, vamos dizer, já no início do avivamento pentecostal, Deus permite o nascimento de William Branham. Então nasce William Branham para trazer uma mensagem. O Pentecoste está em fogo. O povo está bem na presença de Deus. Já havia nascido um menino que ia mudar a forma pentecostal para algo maior. Eles não sabiam. Mesmo que entre eles havia um comentário de que Deus tinha dito através de profecias que um homem chamado William Branham estaria na terra. E esteve mesmo. Apareceu, é de criança, Deus falando com ele, e a gente vai caminhando na mensagem do irmão Branham. Eu vou aqui falando quase tudo para depois eu ler. Mas a gente vai caminhando na mensagem do profeta e vendo o que Deus fez com ele desde pequeno, deu visões para ele, de jovem, ele teve conhecimento de astrólogos
que puderam ver nele algo grande, ele não importava muito com aquilo, e em 1923 e 33, Deus já estava operando nele. Em 23, estava dando para ele aquela visão além, que é no inferno. Ele estava tendo, por isso, quando ele pregou almas encarceradas. Hoje, ele tinha visto estas almas no inferno em 1923. Foi 40 anos depois, 1963, ele pregou almas em prisão agora. Mas Deus queria algo maior. Aí em 1933, eu não conto muita história, não sei muita história, só estou passando por cima. Em 1933, Deus manifesta sobre o rio Ohio e traz uma tremenda bola de fogo sobre o seu profeta, e daquela bola de fogo sai uma voz. Assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará minha segunda vinda. Não há mensagem maior. Uma é maior que a outra. É Deus operando para ajudar tanto o seu profeta como o seu povo. Em 1933. E isso cumpriu. O irmão Branham orou pelos enfermos. O irmão Branham fez maravilhas, porque foi um chamado de Deus para ele fazer aquilo. Ele tinha um dom especial para aquilo. Mas Deus tinha dito para ele, quando ele tinha 7 anos, nunca fumes, nem bebas, nem desonre o teu corpo, porque eu tenho um trabalho para ser feito através de você quando fores mais velho. E isto, irmão, não cumpriu. Você não pensa que o cumprimento foi em 23, em 33, não, até 62. O trabalho que Deus tinha para ele era algo maior. Em 1963, Deus mostrou as coisas para o irmão Branham antes delas acontecerem. Você tem, senhores, esse é o tempo, quando ele pregou, e ele conta da visão, desta nuvem de anjos. Ele já estava contando dela. No final de dezembro de 1962, está falando sobre estes acontecimentos, mas ele estava contando o que ele viu, uma visão. Mas quando isso cumpriu, 28 de fevereiro de 1963, que esta nuvem começou a ser formada desde manhã, e depois foi fotografada na parte da tarde, das 18h10 às 18h30, para ficar um testamento para nós, que aquilo era a manifestação de Deus, do seu silêncio, do 7º selo. Quando foi aberto o 7º selo no céu, é que o Cordeiro saiu do trono. Aí foi aberto no céu, mas ele foi revelado na terra. Os trovões, irmão Branham fala, não é lá no céu, é na terra. Os trovões não é para o céu, eles são para a terra. Então, quando soou aqueles 7 trovões, o Senhor Jesus Cristo, o anjo forte, já estava ali sobre o monte pôr do sol, para poder revelar algo maior. Na primeira e segunda etapa, o irmão Branham sentiu tremendamente abençoado. E quando uma novidade, algo diferente começou a passar por sua vida, ele disse, Senhor, é a minha morte? Aí Deus disse para ele, não, isto é algo maior. Porque é uma parte adicional do seu ministério. É algo maior. Você já tem tido grandes coisas, mas esta terceira etapa é algo maior, que vem no seu ministério. E o irmão Branham usufruiu de todas estas bênçãos no seu ministério. A terceira etapa foi algo maior. Nunca houve algo maior que a terceira puxada. Você não encontra mais. Parece que há uma finalização do algo maior que Deus prometeu fazer até os dias da voz do 7º anjo,
que não era para qualquer outra pessoa, não é para nos dias da voz do teólogo, nos dias da voz do irmão José Brana, nos dias da voz do irmão Billy Paul Brana. Não é nos dias da voz dos grandes homens que andaram com o irmão Brana, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Não é nos dias da voz do irmão Liveio. Não, nos dias da voz do sétimo anjo. Você não sabe dos mistérios através destes homens, mas somente através deste homem, William Marion Branham. Porque ele tinha algo maior. E eu te pergunto hoje, não teria você vontade, quando eu aceitei essa mensagem, eu tinha uma vontade de ver um homem que fazia o que o irmão Branham fez, mas nunca pude ver. Eu não nasci nos Estados Unidos, mas Deus sabe que eu tinha vontade. Em 1972, eu tinha vontade de conhecer um homem desse jeito, mas se eu não pude conhecê-lo, eu conheço sua mensagem. Então comecei a conhecer sua mensagem, me satisfiz com esta mensagem, sempre crendo que já tinha tudo, porque nós tínhamos as mensagens, os livros do profeta, nós tínhamos a revelação da deidade, sabíamos que Deus é uma só pessoa, a única pessoa da divindade, não tem mais do que uma pessoa na divindade. Já sabíamos disso, que Deus tinha mandado um profeta, William Marion Branham, quando as denominações tinham dito para nós de que a lei e os profetas duraram até João, e eles nunca entenderam esse versículo na Bíblia, porque a lei e os profetas duraram até João. De João para cá não é lei mais, de João para cá é graça. Então agora veio o profeta da graça, o Senhor Jesus Cristo. Profeta, Deus. Deus, profeta. Agora você tem aquele que eles esperavam no Velho Testamento, aqueles que eles desejavam ver, profetas e reis desejavam ver e não puderam vê-lo. Agora Pedro viu, a samaritana viu, o ladrão da direita viu, os apóstolos viram o que eles lá atrás desejavam ver. Hoje estamos aproximando de algo tão tremendo que Paulo desejava ver esse dia. Ele diz sobre o arrebatamento, ele diz: mas nós, os que estivermos vivos, não precederemos aos que dormem. Quer dizer, não vamos na frente deles, não vamos ser um estorvo para eles também, como o irmão Branham ensina. Paulo então estava falando, Paulo tinha vontade de viver o dia que nós estamos vivendo, o dia do arrebatamento. João viveu lá nos seus dias, através dos símbolos, ele viveu o que nós estamos vivendo hoje pela realidade. João viveu pela sombra. João viu um cavalo branco, João viu um cavalo vermelho, João viu um cavalo preto e o seu cavaleiro, João viu um cavalo amarelo e o seu cavaleiro. Mas nós não vimos apenas o símbolo, nós vimos o que é o cavalo do cavaleiro do cavalo branco, e assim sucessivamente. João ouviu a voz dos 7 trovões tão nítida que a Bíblia diz que ele ia escrever. E Deus diz: não escrevas, mas nos dias da voz do 7º anjo. Então João viu, mas ele viu em visão. O que nós temos não é sombra, porque se trata muito de uma sombra lá de trás. Nós estamos agora com a realidade, não é com a sombra mais. Estamos com a realidade. Era como você vê a sombra da lei, e na lei você olhava aquela sombra, animais. Mas quando você vai aproximando do Novo Testamento, a sombra vai fundindo-se na pessoa. Então você começa a ver que o cordeiro animal vai fundindo no cordeiro humano. A lei do Velho Testamento
vai fundindo na graça do Novo Testamento. Porque agora, no Novo Testamento, não é mais uma sombra. Agora é a realidade. Não é um cordeiro animal, é o cordeiro humano de Deus que tira o pecado do mundo. Mas tudo aquilo ali era sombra ali atrás. Mas quando chegou nos dias de Jesus, não era sombra, era a pessoa. 7 eras da igreja. Apocalipse é um livro de tipos, é um livro de sombras, é um livro de revelações, de mistérios. Mas quando você chega mais próximo, que vem chegando de Éfeso até Laodiceia, você não vai enxergar mistérios mais. Todo o livro de Apocalipse misterioso, sombrio, você não sabe o que é. Mas você não sabia nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, nos dias dos pentecostais. Mas quando tudo isso foi aproximando, tudo isso era sombra, que estava chegando ao real. Quando Branham começou a pregar, tudo o que estava nas 7 eras estava em Branham. O primeiro selo estava em Branham. Se vocês leem a mensagem do irmão Branham, ele diz o conteúdo deste 7º selo. E o que o 7º selo tinha que fazer? Mas nos dias da voz do 7º anjo, o que ele vai fazer? Ele vai revelar então tudo que está dentro dele. Ele não pode revelar o que está fora dele, é o que está dentro dele. Todas as eras, todos os selos, todo o Apocalipse, que estava em mistério, estava agora dentro de um homem. Você via misterioso o livro de Apocalipse, mas quando Branham começou a pregar sua mensagem, não cura divina, mas sua mensagem, que é a revelação dos mistérios, então você começa a ver o que Apocalipse é, um homem. Vocês estão me entendendo? Aquilo que as sombras eram, um homem, tudo está dentro dele. Olha para ele, olha o que é o Velho Testamento, reis, sacerdotes, cânticos, que são salmos, reis, tudo estava dentro de Jesus. Tudo, quando você vê Jesus, tudo estava dentro dele. Mas Deus não tinha apenas esta manifestação. Ele teve uma manifestação em 16 elementos com Abraão, em 16 elementos pessoalmente, Deus em carne com os discípulos, e agora 16 elementos, Deus em Branham, no entardecer, cumprindo Zacarias 14, versos 6 e 7. Deus cumpriu sua palavra. Tudo que ele tinha prometido, ele cumpriu. Então tudo que você vê dentro do livro de Apocalipse, que ninguém sabia nada, leia o 1º capítulo, 2º capítulo, 3º capítulo, aí você não sabe nada, são as eras da igreja. Mas no 4º capítulo você já tem que ouvir Deus, o anjo dizer, sobe aqui, que eu vou te mostrar o que são estas coisas, e aquelas que hão de acontecer. E o anjo subiu ali, o anjo da 7ª era da igreja, subiu ali no capítulo 4 de Apocalipse, e ele foi vendo o capítulo 4, e ele viu o capítulo 5, ele pregou a brecha, que é o capítulo 5, entre o capítulo 6 e o capítulo 3 final, que são as eras. Ele veio no capítulo 5 e mostrou isto para nós, a brecha. Logo o capítulo 6 que começa a revelar, mostrar o acontecimento de cada selo. Irmão Branham veio e pregou os 7 selos, foi desvendando tudo aquilo. Irmão Branham pregou as 10 virgens. Irmão Branham pregou os 144 mil, que é o capítulo 7 de Apocalipse. Irmão Branham pregou capítulo 8. Irmão Branham pregou capítulo 9, as trombetas. Irmão Branham era o capítulo 10 de Apocalipse, de 1 a 7. Irmão Branham não podia pregar Apocalipse 10, de 8 a 11. É o que Deus diz para ele, não diga a ninguém. É um ministério que vai aparecer.
é o ministério da esposa. Quando ela aparecer, ela vai mostrar o que é o esposo. Quem é o esposo? A palavra revelada. Quando a esposa manifesta, ela mostra quem é o esposo. Aí o esposo é a palavra revelada que ela está mostrando. Qual é o nosso ministério hoje? Se não de mostrar que os selos foram revelados. É a palavra revelada. Os trovões foram revelados. O novo nome foi revelado. Estamos aqui como esposa, revelando, mostrando, fazendo claro o que Brana já revelou. Glória a Deus. Bom, até aqui eu tenho contado como uma história, né? Algo maior. Mas a mensagem me veio algo maior porque eu li Paulo. Porque você vê a vida de Paulo. Paulo foi um perseguidor. E agora ele encontra com Deus. E começa a ser perseguido. E ele não vai a Jerusalém. Ele não vai ter com os demais apóstolos para saber como é que se prega, como é que se batiza. É em nome de Jesus Cristo, é um Deus só. Paulo não precisou ir conversar com Pedro para saber disto, porque aquilo lhe foi revelado conforme nós lemos aqui em Gálatas capítulo 1, do verso 11 ao 17, ou mais ainda, você vai ver que aquilo foi revelado. Ele diz que ele recebeu por revelação, e que ele não foi ter com os demais apóstolos para saber destas coisas, mas por revelação de Jesus Cristo é que ele estava pregando. Aí tem uma parte que o irmão Brana fala, eu quero falar sobre isso. Cristo, mistério de Deus revelado, 242. Tenha paciência agora. Se o sono te pegar, levanta, vai tomar uma água. Talvez esse calor, você pode fazer isto, vai com atenção, vai lá, toma sua água, retorna para o seu lugar, fica em pé um pouco aí no canto da parede, só não fica em pé no meio da igreja para não atrapalhar os outros, mas vai para a beirada da parede, em um canto, e pode ficar em pé. E se você tiver algum problema que te atrapalha, eu vou te dar toda a facilidade para você se despertar, certo? Mas se você cochilar aqui, eu vejo. A máquina está te filmando. Vocês entendem? E se eu ver você cochilar, eu vejo que está faltando atenção. Então, mas numa reunião da revelação, vai cochilar? É na revelação de Paulo. Nos dias de Paulo, Eutico dormiu na janela e caiu e morreu. Agora, não vai dormir na minha reunião? Até na reunião de Brana dormia, não vai dormir na minha? Dorme também. Mas eu quero te dar uma facilidade para se livrar disso daí. É o tempo, é o cansaço do seu corpo. Vamos dar uma desculpa, né? Muitas vezes é o diabo mesmo que monta no cangote. O diabo dá sono na igreja e tira em casa. Em casa tem que tomar remédio para dormir. Ele diz, mas se fosse sempre igreja, minha casa, não precisava tomar remédio. Certo? Se fosse sempre igreja, minha casa. Porque na igreja, ai, que soninho gostoso. Eu vou ouvindo e o pastor vai sumindo, vai sumindo. E essa voz estridente, intrigante dele vai desaparecendo. E eu sinto bem. Se isso fosse na minha casa. Porque aqui tem um calmante, na verdade. Aqui tem um calmante. A palavra de um lado é um calmante. Ela refrigera a alma. Mas você tem que ver o outro lado. Um lado é o cansaço físico, que não se atribui a diabo. Aí tem que separar as coisas. Se há um cansaço físico, então eu tenho que me mover, eu tenho que fazer alguma coisa. Estou cansado, preciso me mover para melhorar. Agora, se é falta de atenção mesmo, já estou acostumado a fazer isso, então é o diabo no meu cangote. É o diabo para fazer isso. E outra hora você pode se libertar de tudo isso, colocar de lado, muito obrigado, Senhor, eu vou ouvir sua palavra. Eu não vou cair. Da onde ele caiu? Do terceiro andar. Da terceira etapa. Então, só para aplicar um pouquinho assim. Então, onde que a pessoa cai? Talvez não é uma morte assim, física, não, é morte espiritual. Aí você cai da terceira etapa, vai lá para a primeira outra vez.
Você nunca consegue crer na mensagem de um só homem. Você quer ser esse um só homem e não pode ser, então você faz um paralelo com este um só homem. Bom, chega. 242, Cristo, mistério de Deus revelado. Olha, vocês notaram? Ainda não chegou nenhum papelzinho não, né, irmão? Estou mais sossegado. Paulo nunca conheceu a Jesus fisicamente. Paulo nunca o conheceu. Eu quero aplicar isso para mim também. Certo? Não pode falar em papel que ele traz. É melhor se não tivesse falado, né? Paulo nunca conheceu a Jesus fisicamente. Eu nunca conheci o William Branham fisicamente. Eu quero fazer esse paralelo. Eu não mereço, não. Mas Paulo diz, eu menor apóstolo, a gente via ele era maior. Eu menor apóstolo. Não sou digno porque eu persegui o povo de Deus. E Deus colocou ele em primeiro lugar, mandou ele escrever quase todo o Novo Testamento. Não adianta você. Por que Deus não fez isso com Pedro? Porque tinha que ser com Paulo. Porque Deus não fez isso, não deu essa mensagem para nós através de um irmão dos Estados Unidos? Porque tinha que ser do Brasil. Para você conhecer, tinha que ser assim. Porque lá Deus já tinha dado e eles passaram por cima. E Deus não volta lá buscar ressuscitar algum deles para fazer isso, não. Bom, Paulo nunca conheceu a Jesus fisicamente. Paulo nunca o conheceu. A única maneira como Paulo o conheceu foi por uma revelação, por uma visão. Está correto? Amém? Paulo somente conheceu a Jesus pela revelação, exatamente como Pedro. Pedro também conheceu, ele viu ele na carne, mas ele conheceu pela revelação. Quando ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele não estava conhecendo Jesus na carne, mas por revelação. Pedro o vira em carne, mas não o conhecera pela carne, porque Jesus assim disse, a carne e o sangue não revelaram isto a ti, mesmo a minha própria vida não revelou isto a ti, mas meu Pai que está no céu revelou a coisa a ti, porque Ele é a palavra de Deus, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Pedro não conheceu pela carne, o homem andou com ele e o tocou e tudo mais. Paulo teve algo maior. Quando eu li isso, a mensagem me veio. Paulo teve algo maior. Maior do que qualquer um dos apóstolos. Veio. Agora você começa a perceber, ao fazer o paralelo, você começa a perceber entre Paulo e os apóstolos, os discípulos. Os discípulos andaram. Pedro teve a revelação. Agora, Paulo não andou com Jesus, só teve a revelação. Então, presta atenção, 245, Cristo é o mistério de Deus revelado. A mensagem de Mombrana é muito boa. São muitas mensagens que se tiram numa mensagem. Eles disseram, bem, eu tenho mais da revelação do que você. Eles quem? Os discípulos. Podia dizer assim, Paulo, eu tenho mais revelação do que você. Paulo, porque você sabe, eu andei com ele, eu fui pescar com ele um dia, eu ouvi falar. Nós não temos os testemunhos de Pierre Green e outros, Ed Bisco, e outros, John Martin, e outros que andaram com o irmão Branham. Olha, eu vi caçar, eu vi pescar, eu estava lá quando ele matou aquele animal. Eu ouvi falar, ele se sentou num barco comigo e realmente me falou, está falando de Jesus, vamos aqui e pesquemos nesse lugar e nós teremos mais peixe. E nós fizemos isto, está vendo? Está vendo? Nós o vimos fazer coisas. A opinião de Deus era diferente. Vocês viram? Mas Paulo teve algo maior. Vocês andaram com ele? Mas Paulo teve algo maior. Vocês viram ele pescar? Mas Paulo teve algo maior. Vocês andaram com Branham?
mas o Brasil teve algo maior. Vocês ouviram caçar, mas o Brasil pegou a caça maior. Vai percebendo isso. Porém, Paulo viu depois que ele foi morto, enterrado e ressuscitou, e expressou a si mesmo na coluna de fogo que guiou os filhos de Israel. Eu estou fazendo um paralelo para poder ajudar mais um pouquinho. Paulo viu, tinha algo maior. Paulo não viu ele vivo. Paulo viu ele depois de morto, ressurreto. Nós também não vimos irmão Brana vivo. Agora você diz, mas você viu depois de morto? Vi a mensagem dele. Vi a mensagem dele. Depois que ele morreu, a gente viu a mensagem dele. A mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel, guiou o irmão Brana. A mesma coluna de fogo que guiou o irmão Brana é a única que podia ter nos guiado para encontrar o que nós encontramos. Um homem não pode encontrar isso. Um homem não pode saber disso. É Deus quem tem que pegar e guiar o homem para aquilo ali. Amém? Paulo, sendo um judeu, jamais teria chamado isto Senhor, a menos que ele tivesse visto a expressão. Ele regressou, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse, Paulo, em outras palavras, eu sou o mesmo Deus hoje que fui ontem. Aqui estou eu, na mesma coluna de luz, a mesma coluna de fogo, com a qual Moisés falava na sarça ardente. Aí depois vem os dualistas e dizem, é outra pessoa. Eles não podem ser o Paulo no dia, porque eles não podem ouvir o anjo falar para eles, eu sou o mesmo de ontem, aquela mesma coluna de fogo que estava com Moisés, eu sou a mesma que estou aqui. Não é de admirar que ele pudesse separar a lei da graça. Ali no livro dos Hebreus, não é de se admirar que nós podemos ver primeira e segunda e a terceira puxada, e separar aquilo, mostrar o que é aquilo. Eu tenho aqui para falar para vocês, a coisa vai vindo e eu tenho que falar estas coisas para te ajudar, porque pensa que não é algo maior, e é algo maior, é o que Deus está fazendo nesse dia. Não é de se admirar que ele pudesse separar a lei da graça. Ali no livro de Hebreus, ele se encontrou com essa mesma coluna de fogo, ele diz, eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Se você tomar a mensagem que prego, se você for honesta, se você for sincero, e pegar essa mensagem que prego, os parágrafos que leio, você vai dizer, olha, eu sou Brana. Essa mensagem está dizendo para mim assim, ó, eu sou Brana, que tu falas contra o Cordeiro ter saído do trono, eu sou Brana, que você está falando contra ele, porque eu, Brana, que preguei isso. Eu não sei se as pessoas podem entender essas coisas. Eu sou Jesus foi para Paulo. Hoje para nós, o que Deus vai falar é dizer, eu sou Brana. Eu sou Brana, quem vos persegue. Eu sou Brana, o qual vocês dizem que ele não revelou os trovões. Eu sou Brana, está tudo revelado. Deus vai falar para nós, é isto. O que é? Uma coluna de fogo. O que é? Uma mensagem. E aqui está ele hoje, da mesma maneira, pela mesma coluna de fogo, expressando-se e vindicando-se o mesmo, revelando o mistério de Deus que tem estado oculto desde a fundação do mundo. Vê isto! Paulo somente o conheceu por revelação. Pedro o conheceu por revelação. 249, Cristo, mistério de Deus revelado. Ele andou com ele, falou com ele, portanto você pode estabelecer esta palavra. Agora eu tenho acabado de dizer que ele era a palavra. Agora um erudito pode se sentar e ler essa palavra até que ele simplesmente possa amarrar a sua mente de qualquer forma. Veja, se ele desejar fazê-lo, porque ele é inteligente, ele é brilhante. Tome um sacerdote católico, ou não tanto assim, como um teólogo verdadeiramente bem treinado na Bíblia, irmão, um batista, um presbiteriano ou algo, ele fará você pensar que você não sabe nada. Através do seu conhecimento, através da sua teologia.
Você fica tão pequeno que não sei nada. Agora veja o que você tem. Veja, quando se trata de conversar, o quê? Veja, porque ele o tem conhecido na carne. Quem? O teólogo tem conhecido Deus na carne. Ele diz, a palavra, irmão Branham bate de leve em sua Bíblia. Porém, a única maneira da qual você é salvo é por conhecê-lo por revelação. Não é conhecê-lo pela leitura da mensagem, é por revelação, é saber. Olha, eu sei que isto é verdade. Algo desceu ao seu coração e aquele algo te revelou. Você não esteve lá com ele. Eu nunca andei com o irmão Branham, mas deixa eu usar parágrafos aqui desta mensagem para me terminar mais logo. Deixa eu te falar os parágrafos, se você quiser examinar, vai e examina, que nós já lemos aqui o 242, tem até 250. Cristo maior que Moisés, Cristo maior que a lei, Cristo magnificou a lei. Quando é maior, não destrói o anterior, não anula o anterior, magnifica, exalta. Magnificar é exaltar. Então você exalta, você engrandece. Cristo magnificou a lei, é o que o irmão Branham diz aqui, 408, Cristo mistério de Deus revelado. A terceira etapa, agora é nós, a terceira etapa magnifica a primeira e segunda. Se você notar, você hoje pode ler as mensagens que o irmão Branham pregou na primeira e segunda etapa, porque eu ainda sou contra as pessoas que dizem que não precisa ler as mensagens anteriores a 63. Eu ainda sou contra. Por quê? Porque a terceira etapa não anulou as mensagens, ela corrigiu e magnificou a primeira e segunda etapa. Então você tem que olhar para aquilo e ver aquilo exaltado. A terceira etapa fez isso, exaltou a primeira e segunda, ao ponto da primeira e segunda, hoje você encontrar parágrafos que te alegra, que te satisfaz, que você não via isto antes. Porque vê hoje, a Bíblia que o povo já queimou, os católicos queimaram a Bíblia, não deixavam o povo ler a Bíblia, e depois eles vieram mandar o povo ler a Bíblia. Depois que eles queimaram, mandava ler. Depois que eles mataram Joana d'Arc, considerando-a como uma feiticeira, e ela era uma mulher espiritual, diz o irmão Branham. Mas eles a mataram como uma feiticeira, e depois vem desenterrar os ossos daqueles sacerdotes que a mataram e canonizaram ela como uma santa. Mas antes eles achavam que ela era uma feiticeira. E Deus tem o seu povo aqui na terra, e você tem que ver, cada mensagem que chega magnifica a anterior. Se nós temos a mensagem da noiva, ela magnifica a mensagem de Branham. Se temos o ministério da noiva, esse ministério magnifica, exalta o ministério de William Marion Branham. Amém? Então você não tem graça, para nada valerá sua lei. Se você não tem graça, nada vale a lei. Eles querem, não come carne de porco, guarda o sábado. Por que você não fica com a graça? Se você tiver a graça, a lei é magnificada. Mas se você ficar com a lei, quando Deus já deu algo maior que a graça, para nada a lei vai te servir, senão para te condenar. Porque na lei não há misericórdia. É olho por olho e dente por dente. Se você quiser misericórdia, pula para a graça. Ela magnificou a lei. Amém? Se você não tiver a terceira etapa, a primeira e segunda nada valerá. Por quê? A terceira etapa magnifica a primeira e segunda. Mas se você tiver só a primeira e segunda etapa, nada vale hoje. Porque a primeira e segunda etapa não tem selos revelados, não tem trovões revelados, não tem novo nome revelado, não tem terceira puxada, não tem visão da tenda. Então, para magnificar a primeira e a segunda, você precisava aceitar a terceira etapa, a terceira puxada. Amém? Glória a Deus. Aí o 409, irmão Branham diz, nunca mudou o mandamento, ele o magnificou.
certo? Ele o magnificou. Porque é o que Deus faz. Como ele magnificou a lei? Na lei ele diz: não adulterarás. E na graça? Ele magnificou a lei. Disse: um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Bom, espera lá. A lei era o coito. A graça é o olho. A lei era o ato. A graça é o olhar. Você pecava pelo ato. Agora, na graça, a graça magnificou tanto a lei que trouxe agora algo maior. Vocês estão me entendendo? Essas coisas é boa para o povo aprender. Nunca mudamos a mensagem. Por quê? Só a magnificamos, a exaltamos, a engrandecemos. O ministério de hoje é maior do que o ministério dos irmãos dos Estados Unidos. Não estou te dizendo que o ministério de hoje é maior do que o ministério de William Branham. William Branham foi o maior ministério do mundo. Estou te dizendo, o ministério de Paulo foi maior do que o de Pedro e de todos os apóstolos, diz o irmão Branham. O ministério de hoje, da noiva, a mensagem de um só homem hoje é maior do que o ministério daqueles que andaram com o irmão Branham nos Estados Unidos. É maior, porque eles não sabem que os trovões foram revelados. E vocês sabem, esse ministério é maior. Essa terceira etapa é da noiva, é maior. Eles estão ainda na primeira e segunda etapa. E dizendo ser noiva, estão na primeira e segunda etapa da noiva. Mas nós aqui estamos nessa terceira puxada, na terceira etapa, estamos magnificando o ministério de William Branham. Exaltando, engrandecendo o ministério do irmão Branham. Amém? Tome isto, esta mensagem é isto hoje. Ela é maior do que o que os Estados Unidos vêm aqui pregar. Essa mensagem aqui, ela é maior do que Trinidade e Tobago vem aqui pregar. Essa mensagem aqui é maior do que a África vem aqui pregar. Eles só têm gente e dinheiro, nós temos revelação. É isso que eles deveriam perceber. Eles não têm essa revelação. Eles não podem explicar para os outros com respeito a HM fazer parte do nome de Deus. Eles não sabem como ajuntar isso. Mas a noiva sabe. Ela já casou, ela comeu o livro, ela comeu a revelação. Então, essa mensagem é maior. Esse ministério no Brasil é maior do que aqueles que vêm dos Estados Unidos fazer proselitismo por todo o mundo. Deveriam perceber, só vão perceber, sabe quando? Na grande tribulação. Que eles vão perceber, e se Deus quiser, nós já saímos daqui nesse tempo. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de receber sua palavra. Nenhum homem é exaltado nisto, e sim a palavra da hora, a revelação do dia, que é maior do que tudo que esse povo pensa e prega. Essa revelação é maior, porque foi maior nos dias de William Branham e é maior hoje nos dias da esposa de Cristo. Obrigado por tudo, Pai. Ajuda este povo. Se alguém não entendeu, abre o entendimento dele, como o Senhor abriu o entendimento daqueles discípulos no caminho de Emaús ou naquela aldeia em Emaús. Que possamos ter o nosso culto hoje como uma aldeia em Emaús, onde estamos partindo a palavra, e ao partir o pão, abriu-se-lhes o entendimento, e eles conheceram quem estava presente. Senhor, que eles possam receber esta mensagem nesse instante, desta forma, Senhor, como a aldeia daquele dia, e ver o pão foi partido, a mensagem foi pregada, isso é pão partido, e eu vejo um novo nome, e eu vejo o sétimo anjo, eu vejo Deus em carne, eu vejo a revelação, eu vejo os trovões revelados nos selos. Oh Deus, obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Viajante em terras estranhas, busco as moradas eternas do céu.
Sou viajante, não paro na estrada. Vou porque tenho um amigo fiel. Sou viajante a caminho do lar. Suas mansões radiantes de luz, nesta cidade suprema eu sei que entrarei com Jesus. Sou viajante que às vezes tropeça, mas vou em frente, não posso parar. Deus me sustenta com suas promessas. Sua bondade me faz caminhar. Sou viajante a caminho do lar. Suas mansões radiantes de luz, nesta cidade suprema eu sei que entrarei com Jesus. Sou viajante a caminho do lar. Suas mansões radiantes de luz, nesta cidade suprema eu sei